Presidente do CONSED, né, onde ela fez muitas estripulias, e comigo também o professor Herrera, que é o presidente, coordenador estadual dos Conselhos Municipais de Educação. Então, eu peço agora à professora Helena que faça a sua apresentação. Muito obrigada, viu, Helena? Bom dia, né? Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de expressar a minha profunda alegria de estar aqui na Unicamp com vocês, nesse espaço fundamental de trocas entre acadêmicos e os implementadores da avaliação educacional promovido nesta reunião da BAV. Né? Sem dúvida, é um fórum de referência para a promoção da qualidade educacional em nosso país. Eu agradeço especialmente o convite da querida presidente da ANBAV, minha querida amiga Maria Helena. Cumprimento aqui também, agradeço a oportunidade de me acolherem nesta mesa, né? Cumprimentando Marinês, muito obrigada, Alice, Maria Cecília e Milton pelo espaço que me concederam. Como a Marinês já explicou, devido a uma agenda no MEC, eu não pude estar ontem aqui na mesa integrada pelo Luiz Cury, do CNE, Manuel Palácios, do INEP, Abílio Baeta Neves e Renato Pedrosa. Estes dois últimos, Renato e Abílio, que recentemente somaram esforços à CONAS, no âmbito do MEC, né? E então era uma mesa muito importante para a gente estar discutindo ontem. Eu vou ser breve, porque eu estou roubando o tempo de vocês, dessa mesa fundamental, mas eu gostaria de colocar 3 pontos. Eu não sei se há séries, né? A Secretaria de Regulação e Supervisão é conhecida por todos, né? Ela tem uma interface muito grande com o INEP, né? E aqui eu estou vendo, tem vários do INEP, e tem meu colega também lá no Ministério da Educação, Maurício Holanda, também cumprimento aqui, e a turma do INEP, está toda aí. Mas eu tinha destacado, para falar na outra mesa de ontem, 3 pontos, né? Os 3 pontos um pouco falar um pouquinho das séries, os aspectos da regulação da educação superior, os desafios da regulação da educação superior, que a gente fala aí, são desafios de escala, né, e da avaliação, e fazer um breve diagnóstico aí dos nossos problemas, né? Eu destaco aqui, né, nesse slide, destacando como a regulação da educação superior é realizada, né, no Ministério da Educação por meios de atos autorizativos de funcionamento das instituições de educação superior, né? Essa regulação, ela inclui o credenciamento e recredenciamento das instituições e atos autorizativos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores oferecidos por instituições de ensino superior públicas e privadas, né? Esse outro slide, para vocês terem uma ideia do que isso significa em termos quantitativos, né? É o que a gente chama o passivo da regulação, né? São exemplos do enorme passivo que nós temos nas séries, né? Hoje, nós chegamos lá em janeiro e encontramos um passivo de 20 mil processos, tá? Só em reconhecimento de cursos, são quase 4.500 processos referentes ao período 2019 e 2023. Dá conta deste estoque, né, acumulado de processos ao longo dos anos, né, tem sido
uma prioridade da nossa gestão, né? Do Ministério da Educação e especialmente das séries, né? Então, isso é só para contar um pouquinho o tamanho do trabalho que nós enfrentamos. Mas, além dos números, né, além desse quantitativo, eu acho que 3 perguntas, né, norteiam o nosso trabalho hoje, né? Como promover a ampliação do acesso à educação superior? Eu acho que isso dialoga muito com vocês aqui, né, do ensino médio, né, com qualidade na oferta dos cursos de graduação. Segunda pergunta, como a regulação e a supervisão que também é uma ação lá das séries, podem induzir a melhoria progressiva dos cursos e instituições de educação superior, né? E a terceira pergunta eu acho essa fundamental e nós estamos muito convergentes, né? Tanto o Conselho Nacional de Educação como o INEP, como a regulação pode preservar a diversidade dos tipos de instituições, identificando suas vocações e assegurando a qualidade das mesmas, independentemente do fato de elas serem públicas ou privadas, faculdades, centros universitários e universidades, né? Então, há alguns desafios, né, importantes para que tenhamos, para a gente conseguir dar respostas, né? E essas respostas elas têm que estar traduzidas na regulação, né? No marco regulatório das séries, né? E então eu gostaria agora de partilhar com vocês os desafios, né, que eu considero os mais prementes, né, os mais importantes. O primeiro desafio é o desafio de escala. O segundo desafio, depois vou tratar disso, é o da avaliação, né? O desafio da escala diz respeito à existência no Sistema Federal de Educação Superior de um grande número de faculdades, né? Elas representam cerca de 77% das instituições, mas são responsáveis por um pouco mais de 13% das matrículas, né? E, junto com essas faculdades, né, que estão pulverizadas, né, que representam esse montante significativo aí, nós temos algumas dezenas de universidades, né, públicas e privadas, que detêm mais da metade das matrículas de educação superior, né? Como as faculdades elas possuem menos bônus regulatório, na prática, a regulação se concentra em termos de volume de processos, recursos humanos, né, investimento burocrático nessas pequenas instituições, né? Então, por isso que nós estamos recorrendo aí a essa imagem, né, nesse slide, que são, essas faculdades são as milhares de formiguinhas que nós temos no sistema, né, e que cada uma levando uma pequena folhinha, né, que são as faculdades. E, por outro lado, nós temos esses elefantes, né, que têm milhares de matrículas aí de educação superior e que são, efetivamente, as instituições de peso em termos de volume de matrícula. E, curiosamente, no nosso dia a dia lá nas séries, o que a gente identifica é que a gente nos ocupa, né, nós, enquanto burocracia do Estado, nos ocupamos, né, das formiguinhas, né? Então, isso é um grande desafio, né? Como é que a gente pode fazer uma regulação mais eficaz, mais eficiente, né? Que tenha um impacto maior na qualidade da educação superior, né?
E aí eu vou passar rapidamente para o segundo desafio, né? E eu recorro mais uma vez ao uso da metáfora. E aqui a melhor traduz, talvez, os desafios relativos à avaliação, talvez seja a nossa tentativa, né, de usar régua para medir água, né? Para mostrar o paradoxo nosso, né? Nós medimos água com régua. E com todos os avanços que os Sinais promoveu, né, após seus quase 20 anos aí, é preciso que a gente reconheça que o sistema, né, criado em 2004, ele precisa ser aperfeiçoado, né, tendo em vista a realidade da educação, que a realidade da educação superior hoje, do nosso sistema de educação superior, é muito diferente em termos de número de estudantes, de cursos, de instituições, de dinâmica entre os setores público e privado e no interior do próprio setor privado, né, com grandes grupos hoje detendo 1/3 das matrículas de educação superior, né. Então, como a gente, uma das questões, né, e que é importante, o crescimento acelerado da educação à distância, né, e esse slide mostra isso, é um outro aspecto fundamental, né, que vem alterando completamente a paisagem da educação superior no Brasil, né? Então, hoje nós temos aí 63% dos ingressantes em cursos de graduação, eles já são ingressantes pela modalidade EAD, né? Eu acho que esse ponto meus colegas ontem também devem ter explorado, né? Então, o outro ponto sensível, né, é a dificuldade de diagnóstico da qualidade da oferta da educação superior, né? A avaliação hoje não permite que a gente acompanhe a progressão da qualidade dos cursos, por exemplo, ao longo dos anos, o que deixa a regulação, né, a tarefa de regular o sistema um pouco no escuro, né, no que diz aos efeitos, né, para a indução da qualidade, né? Então, nós nos movemos meio no escuro. Para a gente ter uma ideia, né, esse slide, né, a evolução do número de ingressantes. Deixa eu... Opa, espera um pouquinho. Eu estou querendo voltar, não estou conseguindo voltar. Uai. Aqui, pronto, consegui para esse breve diagnóstico. Não é esse slide aqui, né? Que a evolução do número de ingressantes e do presencial, né? Eu acho que é um dos pontos mais marcantes, né? Hoje, em termos das profundas mudanças que o sistema de educação superior sofreu na última década. E isso tem nos colocado grandes desafios para a regulação, né? Hoje nós não temos muito como dar conta dessa questão, né? Em 2020, o número de ingressantes na modalidade EAD, por exemplo, superou o número de ingressantes em cursos presenciais pela primeira vez na história, né? E a modalidade EAD, como eu disse aí, chegou a 63% do total dos ingressantes, né? Então, um dos aspectos sensíveis em termos de ampliação do acesso à educação superior é que este crescimento tem ocorrido em detrimento do crescimento na modalidade presencial. Na verdade, o que nós temos hoje é uma migração do presencial
para a educação à distância, né? Então, a gente tem muito houve muito o argumento, a educação à distância está permitindo ampliar o acesso dos jovens à educação superior e tal. É verdade isso, mas é verdade em termos, né? Porque, na verdade, o que a gente observa nos grandes centros urbanos é uma migração disso. Bom, outra dimensão, né, por exemplo, há um fenômeno de migração. Outro problema do IAD é a elevada relação estudante-professor, né, que é praticado por algumas instituições, né, e certamente isso tem impacto na formação dos estudantes. Mas, fazendo aí um breve diagnóstico, né, hoje nós temos um fluxo regulatório complexo, né, burocrático, incapaz de atender às demandas do sistema em suas grandes dimensões atuais. Então, acho que esse é um desafio da nossa gestão, do Ministério da Educação, né, em enfrentar isso, né, e já é bom que nós já temos um diagnóstico, percebemos que temos um problema, né? Isso já é avançar um pouco no caminho de buscar soluções. Segundo problema é que nós temos um modelo hoje absolutamente homogeneizador, né? Nós temos pouco estímulos para desenvolver com qualidade a diversidade das tipologias institucionais. Na verdade, a gente tem uma forma e a gente quer que todas as instituições caibam dentro daquela forma. E outra coisa que nós já identificamos, né, é que o modelo ele precisa, né, o marco regulatório ele precisa ser revisto, né? Ele é pouco atento à indução da qualidade, né? Ele não se preocupa, ele é punitivo, né? Ele simplesmente tira fora do sistema. Então, é um pouco isso que eu gostaria de ter falado ontem na mesa, que eu não pude dialogar com meus companheiros, né, que também estão pensando isso, e eu acho que é importante para mostrar a convergência, né, que existe, sobretudo, em relação às preocupações do Conselho Nacional de Educação e do INEP e das séries e certamente de todo o MEC aí, junto com a secretária Denise Carvalho da CESU, em relação a esses problemas que tangem a educação superior no país. Muito obrigada pela atenção e desculpa aí ter roubado esses minutos aí da mesa de vocês. Obrigada, Helena. Por motivos de agenda, eu não vou poder permitir uma série de perguntas para ela, que eu sei que todo mundo gostaria de fazê-la, mas eu não posso, em função da agenda que nós temos que cumprir, que é a natureza dessa mesa. De qualquer forma, Helena, muito obrigada pela sua presença na base, e vou passar imediatamente a palavra para a professora Alice, que é a coordenadora do Movimento pela Base. Por favor, Alice. Muito obrigada, querida Inês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muitíssimo a Maria Helena, a todo o time da ABAV por esse convite. É uma honra estar aqui mais uma vez na ABAV, nesse 12º encontro. E queria também saudar aqui meus colegas... Opa, sem derrubar a mesa de preferência, né? Meus colegas de mesa, Maria Cecília, Maria Inês, Milton e também secretária Helena. Também, em nome dela, gostaria de dar um oi para o secretário Maurício Holanda. Um prazer tê-lo aqui conosco. E dizer que a temática dessa mesa é sobre a implantação da BNCC, e eu queria trazer alguns dados de um panorama um pouco mais amplo a respeito da implementação da BNCC e do novo ensino médio, e acho que a parte mais bacana dessa mesa também vai ser ouvir, né, as experiências do Mato Grosso do Sul, também do conhecimento todo que a professora Cecília tem do CONSED, do trabalho todo que os conselhos têm feito na ponta. Então tem muita coisa acontecendo no país. Eu vou pedir licença para ficar de pé e vou fazer uma apresentação bastante rápida. Querido, vou pedir licença só para poder... Não, pode ficar aqui, não tem problema nenhum, eu vou ficar de pé. Oh, meu Deus. Vamos lá. Ô, gente, com 2 anos de pandemia, a pessoa que ainda não sabe abrir o PPT aqui, o que eu faço?
Eu tenho um Mac e eu não tenho a mais pálida ideia como é que opera um PC. É um problema de... Vamos lá. Obrigada, Edu. Serve. Serve super. Tá tudo bem. Então vamos assim mesmo. Bom, vamos lá. Então, eu sou a Alice, eu sou do Movimento pela Base e eu estou aqui para falar um pouco sobre a implementação da base do novo ensino médio. Eu queria primeiramente apresentar o Movimento pela Base. A gente é um grupo de pessoas e de instituições que vem desde 2013, né, Maria Helena, Marinês, Marisa, Cecília, numa caminhada muito longa, conjunta, num grupo que se dedica a apoiar a construção e agora a implementação da Base Nacional Comum Curricular e do novo ensino médio no Brasil. O Movimento pela Base, a gente queria nesse momento trazer para cá 4 mensagens chaves principais, e acho que a principal que eu gostaria que ficasse na mente aqui de todo mundo é que muito já foi feito, mas tem muito por fazer com relação à implementação da base e do novo ensino médio. Então, essas 4 mensagens-chave, a que a BNCC e o novo ensino médio já estão virando realidade nas escolas. A de que a implementação nas diferentes etapas está em diferentes níveis de maturidade, inclusive dentro das etapas, né? Educação infantil e ensino fundamental está num ponto, ensino médio está em outro. E, por fim, muito já aconteceu, mas tem muito ainda por ser feito. Então, é também um convite e dizer que o Movimento pela Base está absolutamente à disposição de todos vocês para isso. Bom, com relação a essa primeira mensagem-chave, que é de que a BNCC e o novo ensino médio já estão virando realidade nas escolas, eu queria chamar a atenção aqui. O Movimento pela Base busca sempre pautar suas atuações com base em evidências. Então, a gente tem feito um acompanhamento e um monitoramento constantes do que está sendo feito na academia, o que está sendo feito no terceiro setor, o que está sendo feito na ponta, para poder trazer referências concretas para o nosso trabalho. Recentemente, inclusive, temos uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, ali principalmente na pessoa do professor Henrique Paim, e é uma pesquisa que está sendo desenvolvida pela professora Jaana Nogueira, com um time muito bacana, que tem feito um olhar específico, no caso deles, sobre o novo ensino médio. No caso disso, eles olharam para 60 pesquisas acadêmicas que têm acompanhado o que está acontecendo no ensino médio no Brasil. São pesquisas muito interessantes, elas vão estar todas no site do Movimento pela Base, mas eu queria chamar a atenção aqui, sobretudo, para pesquisas propositivas, porque existem muitas pesquisas olhando o que está acontecendo, seja no ensino médio, seja na Base Nacional Comum Curricular, e que se reportam, inclusive, a problemas anteriores dessas reformas, dessas mudanças nas políticas. Então, queria fazer um convite para vocês conhecerem o Observatório da Implementação da BNCC e do Novo Ensino Médio. Essas pesquisas vão estar todas lá, mas aqui eu queria chamar a atenção para falas de 5 entidades que têm feito um trabalho muito bacana, na nossa opinião, de não só acompanhar o que está acontecendo na ponta, na implementação da BNCC e do Novo Ensino Médio, mas também fazer propostas. Então, queria chamar a atenção aqui, a primeira delas é para uma fala do Marcelo Burgos, está aqui o Kaique Belato, né, que é um parceirão também lá do CAED. O CAED tem feito há mais de 3 anos, né, Kaique, um acompanhamento de como anda a implementação da BNCC na ponta. E eu, particularmente, fiquei muito tocada com essa fala do Marcelo, porque o professor Marcelo Burgos, da PUC do Rio de Janeiro, está envolvido e liderando essa pesquisa do CAED, e ele foi redator da base, né? Então, numa apresentação que ele fez sobre o assunto, ele falou: ao que tudo indica, a BNCC de Educação Infantil e de Ensino Fundamental é uma realidade em todo o território nacional. Ela chegou às escolas do país. É realidade não só do ponto de vista institucional e normativo, mas também do ponto de vista de uma mudança de prática e de cultura. Atitudes, percepção e vocabulário de dirigentes, técnicos, diretores, coordenadores pedagógicos e, sobretudo, de professores corroboram isso. Essas pesquisas estão disponíveis na plataforma do CAED, né, Kaique? E trazem evidências muito interessantes do andamento da implementação. Chamo atenção também para a fala da Roberta Biondi, não sei se ela está aqui, do LEPS, que também tem feito vários trabalhos muito interessantes a respeito da implementação da BNCC, e ela chama atenção aqui especificamente com relação à questão da formação dos professores.
né, das coisas que temos estudado nas diferentes pesquisas que rodamos, quali e quanti, verificamos que a formação de professores ainda tem muito a avançar. As redes estaduais demonstram certos desafios em oferecer formações de qualidade e coerentes com o currículo e necessidades de aprendizagem dos estudantes. Falta uma visão sistêmica das redes e entender essas necessidades e oferecer formações alinhadas a tais necessidades reais. Muitas formações são oferecidas, mas sem o foco desejado. É um problema velho que a gente tem com relação à formação estar desconectada daquilo que é necessário na sala de aula, mas ela se manifesta também na questão da implementação da BNCC. E aqui, né, Roberta, foram ouvidos muitos professores, muitos técnicos que trazem informações muito concretas sobre isso. Aqui eu também queria chamar a atenção para a fala da professora Susan Furman, da Universidade de Colômbia, que tem feito um trabalho de acompanhamento de 5 anos da implementação da BNCC, desde 2018. E o que ela traz é que eles têm acompanhado como que está a implementação em vários estados, municípios, e ela chama a atenção que tem muito trabalho a ser feito, mas que o impacto dos esforços de desdobramento da base em currículos, em formação dos professores, no trabalho do regime de colaboração é muito grande. Queria chamar a atenção também para algumas falas específicas sobre o ensino médio. A professora Jaana recentemente entregou mais um relatório dessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, e está sendo muito interessante, porque o que ela traz é assim, olha, no geral as secretarias, e aqui a gente está falando sobre o ensino médio especificamente, as secretarias são contra a revogação da reforma. Muito já foi feito e aprendido com um investimento humano e financeiro enorme. As secretarias se sentem fortalecidas para dialogar e estão aguardando essa oportunidade para mostrar o que foi feito, alterando-se o que for preciso. A implementação começou no contexto da pandemia e ainda está em curso, indo até 2024, nessa primeira rodada, né, da primeira etapa da implementação com uma base nacional, com a flexibilização. É preciso trabalhar para que a implementação transforme a escola, para que os estudantes possam fazer boas escolhas com atenção ao Enem. Então, essa é a fala da professora Jaana. E a gente queria trazer também uma fala da professora Andressa Rocha, que fez uma pesquisa que, nesse ano, né, Edu, chegou a todos os estados, né, com o apoio do CONSED, e que mostra que a gente não pode ficar voltando e revogando políticas e voltando atrás em políticas porque tem entraves. Toda política estruturante vai encontrar entraves. Então, a gente perguntou para ela assim, qual que seria aquela fala de elevador que você traria com relação aos dados que você está levantando junto aos estados, com base em 37 indicadores. É uma pesquisa super robusta. Recomendo continuar e ajustar. O problema agora é com a implementação. A gente tem que viver o ciclo da aprendizagem como um todo, precisa garantir a continuidade na educação. As redes aprenderam nesses 2 anos. Temos que virar a chave e responder aos desafios identificados, inclusive na interseção entre o ensino médio e fundamental. O apoio técnico customizado é crucial para atender às necessidades diferentes entre os estados. Então, aqui são 5 só de muitas pesquisas que têm sido feitas a respeito da implementação da base do ensino médio. E aqui, gente, eu queria chamar a atenção para esse slide. Desde que a base começou a ser construída, lá em 2015, a gente já está na 15ª gestão ministerial. É muito difícil que uma política sobreviva a tanta mudança. Né? Então, o fato da gente estar chegando aqui a 2023, 8 anos depois que a base começou a ser construída, 5 anos depois que ela foi homologada, acho que é um feito para o Brasil, né? É muita descontinuidade. Então, assim, entendemos que a base é uma política de Estado e não de governo e que precisa encontrar seu caminho com apoio, com monitoramento, entendendo o que está funcionando e o que não está, e aquilo que não está funcionando precisa de ajuste para ser regulado, né? Ser ajustado. Então, isso é muito importante na nossa visão. E aqui, também queria trazer um pouco, só para lembrar, qual que é o tamanho do impacto de uma BNCC? Qual que é o potencial de impacto de uma BNCC? A gente está falando de uma política estruturante, obrigatória para todas as redes e escolas, que tem chegado efetivamente, e a gente não está falando que está chegando de uma forma perfeita, né? Kaique, Roberta estão aqui para trazer essas visões das pesquisas, e Cecília e Milton para trazer a vida real ali da ponta, mas ela está começando a chegar para 47 milhões de estudantes, para mais de 2 milhões de professores, em quase 180 mil estabelecimentos. A gente precisa trazer continuidade, melhoria, monitoramento e apoio para que os professores possam realizar esse trabalho e fazer com que os direitos de aprendizagem
que estão explicitados na base e a melhoria do ensino médio que está pensada, né, tem um horizonte muito interessante ali no novo ensino médio para que isso se viabilize, e não que a gente fique voltando para a estaca zero a cada vez que encontra desafios imensos, e a gente vai ver o quanto que já avançou e alguns desafios imensos. Bom, aqui eu queria trazer alguns dados a respeito da implementação na etapa de educação infantil e ensino fundamental. Isso aqui é um acompanhamento que o Movimento pela Base faz com relação aos currículos e os referenciais curriculares de educação infantil e fundamental. A gente nota que os 27 currículos, né, Cecília teve um trabalho sensacional lá no Mato Grosso do Sul, foram construídos em regime de colaboração com a maior parte dos municípios do país, e hoje 5.564 municípios têm currículos alinhados à base. Faltam 4. Campinas não é um deles. Mas aqui eu queria chamar a atenção, sobretudo, para esse dado ali desse gráfico do cantinho. Vejam só, quando a gente olha para esses 5.564 currículos alinhados à BNCC nos municípios, a grande maioria deles, 9 em cada 10, ou adotou integralmente ou fez adaptações muito pontuais aos currículos dos territórios, geralmente adaptações nos textos introdutórios. Só 1%, esse amarelinho aqui, desenvolveu um currículo autoral. Gente, isso é uma avenida de oportunidade para o trabalho em regime de colaboração, para a formação de professores, para escolha e elaboração de materiais didáticos, para a realização de avaliações. Isso é uma avenida de oportunidades. E é muito importante entender que os municípios, apesar de uma falta de coordenação nacional, sobretudo nos últimos anos, uma interrupção do programa de apoio à implementação da BNCC, pandemônio, fizeram isto acontecer. É muito importante chamar a atenção para todo esse esforço que tem sido feito no país todo. O que pesquisas como a do CAED trazem? Eles mostram o quanto que o regime... E aí, gente, faço um super convite aqui, Kaique, tomando a liberdade de fazer um apelo para que vocês conheçam esses relatórios do CAED. São muito bons. E agora tem lá 2.643 municípios registraram boas práticas da implementação da BNCC na plataforma do CAED, 191 foram pinçadas ali como super interessantes. Vale muito a pena conhecer essas iniciativas. E com base nesse olhar para todos os estados e uma boa amostra de municípios, o que o CAED traz? O regime de colaboração foi fortalecido, a gestão educacional das redes foi fortalecida, a BNCC é percebida como uma política que favorece a diversidade local, ao contrário daquele senso comum de que seria uma camisa de força, de que seria algo que homogeneizaria tudo. O que está acontecendo nas redes? A partir do momento que as redes têm uma nitidez daquilo que é obrigatório que os meninos aprendam, que é direito de aprendizagem dos meninos, as redes estão encontrando formas de pensar em como contextualizar isso de acordo com a realidade local. Tem evidências robustas que uma boa hipótese para explicar essa boa receptividade da BNCC na ponta é que ela não é percebida como uma política imposta, uma política top-down. Teve muita participação na construção dela, Cecília, Milton podem contar mais isso, Maria Inês também, né, estava lá todo o tempo. E quanto maior a participação, para mim, essa é uma das principais, esse é o bullet que eu mais gosto, Kaique, das pesquisas do CAED, que é impressionante, assim, quanto mais os professores, os gestores, os diretores participam, conhecem, são expostos à BNCC e ao novo ensino médio, mais eles gostam. Então, conhecer, entender essa lógica tem feito um efeito positivo na própria implementação. Eles precisam de mais informação, mais formação sobre a BNCC, apoio para que ela saia do papel. E a aceitação dela na ponta é muito grande e é maior quanto mais eles conhecem. Aqui alguns dados também do CAED. 79% dos professores têm uma percepção positiva dos efeitos da BNCC sobre o seu comportamento profissional. 87% dos diretores têm percepção positiva sobre o impacto da BNCC sobre dimensões da gestão educacional na escola.
e mais de 70% dos diretores, dos coordenadores e dos professores têm percepção alta ou média alta dos efeitos da BNCC na centralidade dos currículos. Então, tem um reconhecimento do papel dela. Mas tem muitos desafios, gente. Não está resolvido, está longe de estar resolvida essa questão da implementação. Vejam essa pesquisa que a gente tem feito, né, Rô, junto com o LEPS e com o Datafolha. Em média, só 29% dos professores de língua portuguesa e de matemática do ensino fundamental dizem ter ensinado mais da metade dos conteúdos previstos para os anos em que eles atuavam, isso em 2022, de acordo com a BNCC. As defasagens são imensas. E aí tem uma questão não só de defasagem, que o professor não consegue chegar naquelas aprendizagens esperadas para aqueles anos, mas tem uma questão de desconhecimento dos professores com relação a essas aprendizagens esperadas para esses anos. Então, é essencial que a formação continuada apoie os professores, tanto para conhecerem esses direitos de aprendizagem do ano em que o menino está matriculado, como também que haja políticas, iniciativas estruturantes de recomposição das aprendizagens. Porque senão o professor vai trazer uma aprendizagem para a sala de aula que o menino não consegue acompanhar. As formações continuadas, portanto, podem contribuir mais. Apenas 3 em cada 10 professores consideram que elas estão altamente alinhadas com os currículos das redes. 45% dos professores ainda percebem um alinhamento parcial dos materiais didáticos, especialmente em relação ao desenvolvimento de habilidades e competências e no apoio para a aprendizagem dos conteúdos previstos. E a gente sabe que essa questão das habilidades e competências é um belíssimo desafio, né? E o SAEB, ele precisa ser plenamente alinhado. Como foi falado ontem, as avaliações amostrais estão alinhadas, mas ainda é preciso alinhar língua portuguesa, matemática. Eu sei que o time do INEP tem pensado muito sobre isso, mas esse é um caminho que é absolutamente essencial, porque, né, Maria Helena, como o Schleicher fala, quando a avaliação briga com o currículo, a avaliação ganha. Então, se a avaliação não está alinhada com a BNCC, isso gera uma confusão muito grande para as redes, então a gente queria chamar atenção para isso também. Aqui, gente, vou trazer um pouquinho mais de informação agora sobre o ensino médio. Vou pular algumas coisas, porque eu sei que o tempo já está super corrido. Aqui eu queria mostrar o seguinte, na pesquisa da professora Andressa Rocha, ela mostra concretamente como que as redes avançaram na implementação do novo ensino médio ao longo de 2021, 22 e 23. Vocês vão ver aqui embaixo que aqui, ó, quando a gente está falando do nível 1, a gente está falando de redes que começaram a pensar nas mudanças que precisavam ser feitas, planejar as mudanças que deviam ser feitas. 17% das redes estava nesse nível básico, que era planejamento da implementação, em 2021. Em 2022 já não tinha nenhuma no nível básico. O nível esperado para 2022 é o nível 3, tá? Que está com 56% aqui. E subiu bastante a quantidade de estados que já estão no nível 2, que é um nível em que você começa a gerar as mudanças. Realocar professores, implementação dos currículos. O nível 3 já é o de transformação da realidade, aquilo chegando em sala de aula, formação acontecendo e os professores dando as aulas já alinhadas ao novo ensino médio. Aqui, gente, eu queria chamar a atenção para o seguinte, o quanto que já se avançou no ensino médio, né, nos últimos anos. Os 27 referenciais curriculares foram construídos com o envolvimento de 5.340 educadores nas redes. Esse é o número de educadores que assinam os documentos curriculares nos 27 estados, fora todas as pessoas que não assinam, né? Cecília pode falar um pouco mais disso. Todas as unidades da federação tiveram os seus planos de implementação aprovados pelo MEC, e aqui não é só aprovado não, é aprovado com critérios de qualidade. E metade dos estados já construiu as normativas complementares prioritárias. Também vale a pena chamar aqui atenção para o seguinte, os livros didáticos do PNLD, do ensino médio, para a formação geral básica, eles chegaram às escolas em 2021. Eles teriam vigência até o final de 2024. Como houve a consulta pública,
esse processo foi atrasado. Então, se o edital do PNLD, do próximo PNLD do ensino médio, sair até dezembro de 2023, desse ano, consegue-se fazer com que os livros cheguem às escolas no começo de 2026. Então, qualquer mudança em conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, seja adicionando conteúdos, seja tornando disciplinas obrigatórias, não se fará acompanhar de materiais didáticos antes de 2026. Então, esse é um ponto que vale a pena chamar atenção. Segundo o CONSED, mais de 42 mil professores foram contratados entre 2020 e 2023 para o atendimento ao novo ensino médio, e mais de 19 mil tiveram sua carga horária aumentada. Então, a ideia de que os professores estão perdendo carga horária é importante de ser analisada a fundo, porque a hipótese nossa é que não é que vão os professores ser mandados embora. A nossa hipótese é que vai faltar professor, como já vem faltando. E mais de 5 bilhões já foram investidos na implementação da Lei 13.415, na reforma do ensino médio, tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais. E aqui a gente não está falando das escolas particulares, a gente não está falando de vários outros investimentos que têm sido feitos por aí. Eu vou pular aqui essas informações, mas o PPT vai ficar disponível, gente. Eu só queria chamar a atenção para algumas coisas que têm sido muito postas em discussão recentemente. E aqui queria chamar a atenção o quanto que a gente acha positivo que foi feita uma consulta pública, né, muito ampla e muito profunda a respeito da questão do ensino médio, porque isso ajudou a ampliar e aprofundar as discussões e as propostas sobre o assunto. Uma das propostas que mais nos preocupa no movimento pela base é a possibilidade de reabertura da Base Nacional Comum Curricular, no sentido de tornar disciplinas obrigatórias ou mudar os conteúdos das disciplinas. Por que isso nos preocupa? Primeiro, a gente entende que isso não é necessário. Quando a gente olha para a Base Nacional, os saberes estão todos lá. Aqui, vocês podem ver mais de perto, aqui eu vou pedir para vocês confiarem em mim, porque não está dando para ler, né? Essa letra de formiguinha ninguém merece. Mas esses saberes já estão previstos na base, inclusive a educação digital. Já existe uma base de computação que está posta e que precisa começar a ser implementada ainda esse ano. Aqui, eu queria trazer um pouco de materiais de apoio que existem, que foram muito utilizados pelas redes, né, Cecília, na construção de seus currículos, e que mostram como que os saberes estão postos na base e qual que é a contribuição de cada componente curricular para aqueles saberes que precisam ser desenvolvidos. Então, ali estão lá, ó, como que sociologia, história, filosofia, geografia contribuem para o desenvolvimento desta habilidade prevista na BNCC do ensino médio. Então, eu queria chamar a atenção que esses saberes não sumiram, essas disciplinas não sumiram. Outra coisa para a qual eu queria chamar a atenção, não sei se vocês tiveram a oportunidade de se debruçar sobre os referenciais curriculares, mas apesar de todas as redes terem a autonomia de organizar os seus saberes de forma integrada, de forma disciplinar, todas as redes escolheram manter os componentes visíveis. Todas. Então, aqui a gente tem currículo do Ceará, currículo do Paraná, currículo de Sergipe, tem mais currículos aí para vocês verem, em que, ó, química, física, biologia estão aqui, com os seus objetos de aprendizagem. Aqui, ó, no Paraná. Filosofia, geografia, história, sociologia, estão aqui nos organizadores curriculares. No Ceará, arte, educação física, língua portuguesa, língua inglesa. Então, todos os estados, apesar de poderem organizar os seus referenciais de uma forma integrada, sumindo com as disciplinas e tal, escolheram não fazê-lo. Tem apenas 3 estados que, apesar de manterem a organização por componentes curriculares, geraram uma integração um pouco maior no seu currículo. E o objetivo disso foi fazer com que, para o menino, essas aprendizagens fizessem mais sentido e não tivessem colocadas em aulas de 45, 50 minutos, que muitas vezes estavam desconectadas entre si. Então, aqui tem mais currículo. Ali a gente tem Bahia, tem Rio Grande do Norte, tem Piauí, aqui tem Espírito Santo, Acre. Então, isso é só para mostrar, gente, que qualquer currículo que vocês abrirem, né, Edu, estão lá os componentes, as disciplinas tradicionais, né, e os saberes ali organizados.
Então, eu queria chamar muito a atenção disso para vocês, porque um dos pontos que está em discussão agora, como encaminhamento e caminhos aí da consulta pública, é o de tornar as disciplinas obrigatórias, ou de mudar os conteúdos da base. Isso não deveria ser feito. E, por fim, encerro minha fala trazendo um pouco uma visão do que significa abrir isso, né? E aqui eu queria chamar a atenção para essas caixinhas. Isso aqui é uma macrovisão de como que a base foi construída. E aqui temos várias pessoas que foram absolutamente protagonistas nisso. Se a gente resolve tornar as disciplinas obrigatórias, ou se a gente resolve mudar os conteúdos da base, a gente volta para essa casa. Imagina que isso aqui é tipo o jogo da vida, tá? A gente volta para essa casa e tem que percorrer esse percurso. Ó, a gente está falando de... Começou em 2015 essa casa, e aqui a gente está falando de implementação nos estados, começou em 2018. Então, não é de um dia para o outro, né? São 3 anos. Então, tornar as disciplinas obrigatórias e mudar o conteúdo das disciplinas nos volta para esta casa. Mudar a carga horária disponível para a formação geral básica nos volta para esta casa. Necessariamente vai haver retrabalho. E a escolha que a gente tem que fazer é se vai ser mais retrabalho ou menos retrabalho. E o que a gente vai fazer com as redes que já passaram por pandemia, pandemônio, e que fizeram um trabalho hercúleo para desdobrar isso em currículos, em formação, em material, em aulas. Então, aqui, gente, ainda tem um mundo depois dessa caixinha, porque isso aqui é o processo nacional. Eu nem trouxe processo subnacional, que, nossa senhora, tem até medo da fala da Cecília com relação a isso, porque foi uma trabalheira, né, Cecília? Então, assim, isso é um ponto que eu queria deixar muito marcado aqui, porque não é trivial a proposta de se tornar os conteúdos obrigatórios ou se mudar os conteúdos da base. Mudar a carga horária já enseja um trabalhão. Então, só para termos noção do que a gente está falando quando essas mudanças são postas em discussão. Então, gente, aqui no Movimento pela Base, a nossa visão é que é o seguinte, muito já aconteceu, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Na nossa visão, é essencial o alinhamento das políticas indutoras da BNCC, SAEB, PNLD, ENEM, aqui a secretária falou sobre os sinais, a reforma dos sinais com o ENAD, isso é essencial. É essencial que haja apoio técnico e financeiro às redes, sobretudo para a formação docente, para a comunicação do que é a BNCC, do que é o novo ensino médio, o que significa projeto de vida, o que significa itinerário formativo, como que é aprofundamento, como que é eletiva, o que é unidade curricular. As pessoas estão uma confusão danada com relação a isso, e é complexo mesmo. Cronograma físico-financeiro, muito poucas redes têm. E a questão de transporte, no caso do ensino médio, está sendo um pepino, crônica de uma morte anunciada, né, Cecília? Então, assim, isso tem sido um problemão porque as redes municipais fazem o transporte, o menino do ensino médio está ficando 1 hora a mais, e isso não está sendo compatibilizado e está penalizando os mais vulneráveis, porque aí esses mais vulneráveis estão sendo colocados para fazer um 5º horário em EAD, que não acontece, muitas vezes. E essas informações, gente, derivam de todas essas pesquisas, tá? Não é achismo, não, tá? Estão todas nessas pesquisas. É essencial que haja um monitoramento oficial. O CAED faz um monitoramento oficial específico para a questão da BNCC. Não há um monitoramento oficial do novo ensino médio. É essencial que isso aconteça e que isso paute uma coordenação nacional da implementação, que coloque na mesa o CONSED, que coloque na mesa o FONSED, a Undime, a UNCME, acompanhando o que está acontecendo e como que isso deve ser ajustado. Na nossa visão, no caso do ensino médio, os principais ajustes têm a ver com uma definição mais nítida dos itinerários, que reduza a quantidade dos itinerários e os torne de mais qualidade e que tenham equivalência entre eles. A gente defende que se permaneça a integração do mundo do trabalho ao ensino médio regular, não rifando os meninos da EPT, porque na nossa visão é muito problemática uma escolha que ofereceria uma formação geral básica para os meninos que escolham um caminho técnico menor do que os meninos que escolham um caminho propedêutico. E, por fim, é essencial se pensar bem como fazer essa ampliação da jornada sem excluir muitos alunos. O que as pesquisas estão mostrando é que tem muito menino que vai evadir
se com a ampliação para 5 horas já tem sido um desafio, com a ampliação para 7 horas é muito delicado. Então, precisa ser pensado com muito carinho, junto com as escolas, junto com as redes, junto com as famílias, para não se gerar mais exclusão e se mandar esses meninos para a EJA, né, ou para fora da escola mesmo. E, por fim, com relação à revisão da BNCC, que muita gente tem falado de revogação do ensino médio, revisão da BNCC, não se revisa um documento curricular da magnitude da BNCC sem um belo planejamento. Veja como que os outros países fazem. Veja quanto tempo leva. Então, é preciso ter um plano de ação que fale. A gente vai coletar feedback das redes, entendendo se os currículos estão cabendo no tempo, se tem que ser por área do conhecimento ou se tem que ser por disciplina, se está funcionando, se a progressão está clara, se o comando está claro. Tem que ter esse tipo de coleta das redes. É importante planejar todo esse processo, isso é super intrincado. E, para fazer isso após 2025, que é o que já está nas normas brasileiras, a gente já está atrasado. Então, acho que assim, as mensagens-chave do Movimento pela Base e do monitoramento que a gente tem feito, acho que se concentram nesse slide. Muito já foi feito, mas tem muita coisa por fazer. E tem muito serviço para todo mundo, como a gente diria lá em Minas, né? Então, agradeço muitíssimo pela oportunidade de apresentar essas informações aqui. O Movimento pela Base está à disposição para qualquer esclarecimento necessário. E estou doida para ouvir aqui a Cecília e o Milton. Bem, eu vou passar agora a palavra para o nosso colega aqui dos Conselhos Municipais de Educação, que vai nos mostrar como é que tem sido essa regulação aí ao Brasil todo, especialmente na nossa região. Dia. Aê, agora sim. Bom dia a todos, a todas e todes. Minha gratidão a essa grandiosa instituição, a ABAV, pelo convite estendido à UNCM, na figura da Seccional São Paulo, para que pudesse vir aqui compartilhar com vocês um pouco das nossas ações e das nossas experiências vividas. Para nós é uma honra, professora, poder estar aqui contigo e com tantas outras. E, em nome da professora Maria Inês Fini, eu cumprimento a todos aqui presentes. Vocês são potenciais e são imprescindíveis a todo o processo. Nós estamos aqui como colaboradores, como palestrantes, mas vocês são polinizadores. Polinizadores de conhecimento, vieram em busca da autoformação por processos de autogestão e vão polinizar por tantos territórios que vocês adentrarem e perpassarem. E isso é incrível, e isso é necessário. Como a nossa querida professora Alice disse, essas mensagens precisam ser conduzidas a esses territórios, para que esse sonho teimoso que move a BNCC e também as questões curriculares, seja, além de um sonho teimoso, um sonho possível. Eu sou o professor Milton Herrera, tenho a felicidade de estar na coordenação estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais da Educação, da Seccional São Paulo, desde o ano de 2019, assumindo a coordenação em 2020. São 645 municípios que compõem a nossa querida São Paulo, e é um trabalho grandioso, é um trabalho desafiador, dá medo, dá. Mas o professor Moacir Gadotti já nos ensinava, o medo é o sal da vida. Deu medo quando eu recebi o telefonema da nossa querida professora Maria Inês Fini. Eu olhei a fotinho e falei, Jesus, a alma ascendeu ao céu. Mas ela é de gordinho, ela volta.
E aí era o convite. E isso é uma delícia. E mais delícia é quando a gente tem essa possibilidade advinda daqueles que são os nossos referenciais acadêmicos, para que nós possamos ser profissionais da educação para além de humanos. E aí a gratidão redobra. Então, meus bonitos e minhas bonitas, já me apresentei, eu sou do município de São José do Rio Pardo, estou na UNCM, porque estou conselheiro municipal de educação. Tenho a felicidade de estar na presidência do meu colegiado e vim acompanhado da professora Ana Lúcia Porfírio, que também compõe a UNCM São Paulo, ela é minha vice-presidente, e também diretora de polos e também conselheira de educação no nosso território. E essa é a grandeza dos conselhos, enquanto órgãos de controle social da política pública da educação. A UNCM está presente em todos os estados. É uma das instituições da educação com maior capilaridade, porque estamos praticamente em todos os municípios. E aí o que facilita essa parceria, que já vem se estendendo desde 2018, com o movimento pela base do Observatório da BNCC, conduzido com maestria por toda a sua equipe, na supervisão da nossa querida Alice Ribeiro. Não canso de falar, aquelas meninas são incríveis, as quais eu tenho mais contato, para que nós possamos, enquanto conselhos da educação, fazer o monitoramento da implantação dos currículos, sejam eles os currículos autorais ou aqueles parciais, como também aquelas redes que atenderam, e aderiram ao currículo paulista como referência. E aí nós temos que pensar uma diferença dentro da estrutura orgânica da educação nos territórios. Há territórios que já contemplaram a disciplina constitucional, que traz a possibilidade desses espaços instituírem e disciplinarem os seus sistemas próprios de ensino. Aí, quando o município tem o seu sistema próprio de ensino, e não estou falando de sistema apostilado, ao rigor de lei ordinária, esses órgãos de controle, que são os conselhos municipais da educação, eles passam a ter mais uma atribuição, que é a normativa. Quando o território ainda está vinculado à Secretaria de Estado da Educação, por meio da sua respectiva diretoria regional, eles não são sistema, eles são redes. E não têm as autonomias pedagógica, financeira e administrativa. E por deliberação do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, por meio do ato 169, de junho de 2019, foi deliberado que os territórios que não constituíram ainda, disciplinaram os seus sistemas próprios, iriam ter que aderir compulsoriamente ao currículo paulista. E aí nós temos um perfil de análise que eu trouxe para vocês dentro de alguns dados. Mas já vou adiantando que a descalculia que habita em mim grita. Então, se eu errar os números, vocês me corrigem, ok? Estou nervoso? Estou. E eu vou falar um pouquinho para vocês dos currículos da educação infantil e do ensino fundamental. Lembrando que o olhar minucioso dos órgãos de controle social da política pública da educação, na perspectiva do Conselho Municipal de Educação, é a educação infantil. Por quê? Porque, por ordem constitucional, é o município que tem que atuar e garantir. O ensino fundamental, temos o Estado, mas também temos o ensino fundamental nas redes municipais. Mas não podemos, enquanto operadores do direito da educação, distanciar essa atenção. Não há que ter nem demanda manifesta
e nem demanda reprimida para a educação infantil. E precisamos trazer essa reflexão, ação, aos nossos colegiados. Além do mais, que compõem também a meta 1 dos nossos planos municipais de educação, que, como disse a professora Alice, também é o instrumental de Estado, não de governo. E aí eu trago a poesia, Mário Quintana, quando ele diz que eles passarão, mas nós passaremos. Os governos passam, a política de Estado fica, e ela tem que ter perenidade, porque senão há desconstrução. E quando tem a desconstrução, tudo é complicado, porque aí muitos inventam, dentro da perspectiva do governo, de inventar a roda, mas a roda já existe. Basta que a gente faça a manutenção para que ela continue a girar. E é mais ou menos assim que funciona. E aí, meus bonitos e minhas bonitas, vamos seguir aqui. Como eu disse, nós temos uma UNCM em cada estado, e todas elas, dentro de um princípio de identidade, de unicidade institucional, celebram essa parceria, muito feliz, com o Movimento pela Base. Estamos em constante diálogo. E eu trago para vocês uma perspectiva dessas questões curriculares. Nós temos aqui o Centro-Oeste. Embora nós estejamos em São Paulo, região Sudeste, é importante a gente partir do microcosmo para o macrocosmo, para que a gente possa ter uma perspectiva para além. E aí eu chamo Paulo Freire ao desvelamento, que foi o que a professora Alice trouxe quando ela nos informou sobre os outros estados dentro dos seus organismos. Na região Centro-Oeste, nós temos o Mato Grosso do Sul, que já implementou 100%. Goiás também e Mato Grosso também. Na região Nordeste, agora surgiu mais uma bolinha junto com as outras bolinhas. Nós temos 100% implementado Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, com 100% de implementação. Bahia, 99,8%. E a gente daqui a pouco entende sobre isso. Olha o descalculexo falando de porcentagem. E aí nós temos a região norte. Tocantins, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 100%, redondinho como eu. Na região sul, nós temos o Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina. Ok, também. Esses dados foram coletados naquela boniteza de plataforma do Movimento pela Base. Quem não visitou ainda, visitem. É um divisor de águas dentro das informações. Programa para o final de semana. E aí nós temos a região Sudeste, que muito nos interessa. Nós temos o Espírito Santo, com 100%, Minas Gerais, com 100%, Rio de Janeiro, com 97,8%, e São Paulo, com 99,8%. Falta um pouquinho, mas a gente chega lá, né, professora? E vamos para mais informações. Num detalhamento sobre a construção do currículo, na perspectiva de alguns indicadores. Essa parte de azul meio roxinho são daqueles municípios que já aderiram totalmente ao referencial curricular do Estado. É uma margem de 78,8%. O laranjinha é uma margem de 19,6% que adaptou o seu currículo. E é possível. O cinzinha, que é 1,6%, desenvolveu o currículo autoral. E aí eu sempre chamo a atenção dos conselhos e de algumas gestões que são mais parceiras nossas. Porque tem gestão que não gosta muito do conselho, né? Tem esse problema. Mas conselho não tem que ser oposição. Conselho tem que ter posicionamento. E aí a gente tem que entender que o posicionamento
ele se dá e se assevera a partir de pesquisa, a partir do estudo. E temos que trazer essa consciência para o pertencimento desses membros do Conselho, para que eles não apenas vivam um Conselho, mas existam com o Conselho e com o sistema no qual estão inseridos. E aí, então, a gente tem, no total, 99% já construído, o que é uma vitória, porque não foi fácil chegar até aqui. E quando completarmos os 100%, não podemos dar por fim dado o processo, porque senão o sonho teimoso morre. E aí a gente tem que ir em busca de outras excelências para garantir a qualidade desse processo, para que ele permaneça sempre em prol da qualificação do ensino, que envolve tantas searas. E aí nós temos, traduzindo esses 99%, 5.564 redes municipais com currículos da educação infantil e ensino fundamental alinhados à BNCC. E isso é muito importante, porque a gente não pode conceber um construto balizador da educação com as vozes da cabeça. Elas têm que ser pautadas num referencial. E para que a gente tenha uma identidade nacional dentro desse instrumento, é necessário o quê? A base, que vai subsidiar todos esses territórios, conservando as suas peculiaridades e especificidades, porque cada território tem uma identidade que o contextualiza. Como a professora Alice disse, 4 redes municipais ainda estão em processo de alinhamento e também iniciando seus trabalhos. E, nossa, mas depois de tudo isso, ainda temos 4? Sim, temos e que bom que temos. Na educação, não cabe o julgamento, cabe o acolhimento. Se iniciou agora, vamos acolher e colaborar. Julgar não faz parte da nossa prática, senão não é educação. Como a professora Alice também disse, as 27 redes estaduais estão ok. Tudo bem? Tem tempo ainda, professora? Já vou terminar. Como eu disse, temos 645 municípios em São Paulo, e agora eu trago os dados do nosso território. Aqui são alguns dados em números sobre essa contextualização, esse panorama, tanto da rede estadual quanto da somatória da rede municipal. E no estado de São Paulo, 99,8% já bonitinho. Mas, de 645, nós temos um município que ainda não manifestou qualquer informação sobre o currículo. Já fomos atrás? Sim, estamos em constante diálogo com aquela secretaria e com o conselho. Estão construindo. E a gente aguarda ansiosamente, né, professor? Aqui nós temos um gráfico trazendo a evolução da implantação desses currículos alinhados à BNCC em São Paulo. Em 2018, nós não tínhamos nenhum. E aí veio 2019, até chegar em 2022, com 644 municípios constatados. E isso se estende até os dias de hoje, aguardando esse município concluir os seus trabalhos. Tudo bem? Nós temos 272 municípios com sistema próprio, que foi a minha fala inicial, e nós temos 372 vinculados ao sistema estadual, que são as chamadas redes. E aí trago outros números, para que vocês possam entender melhor. Em São Paulo, nós temos, aí nesse comparativo de adesão às redes municipais, há um referencial curricular estadual. 632 aderiram, o que comporta 1.553 municípios na região sudeste, um equiparativo ao Brasil, para que a gente possa ter uma perspectiva desse panorama. A adesão
as das redes municipais, há um referencial curricular. Como pela deliberação 169 é compulsória, então todos têm que aderir. E aí o Movimento pela Base elaborou uma planilha magnífica, quando eu crescer eu quero aprender a fazer aquilo, que traz todas as informações e os faróis. Você quer saber do seu município? É só a gente ir direto no farol, se ele é vermelho, amarelo ou verde. Verde, ok, amarelo está em perigo. Presta atenção. E o vermelho, corre, senão você vai ficar para trás. Se alguns de vocês desejarem mais informações dessas questões curriculares e das evidências curriculares que são homologadas pelos conselhos, eu vou deixar o nosso contato, também vai ficar, eu acredito, no aporte do portal da ABAV, entre em contato conosco. Findando, como eu disse, tem os faróis, e aí há alguns dados, e como eu disse, apenas um está no farol vermelho. Ainda faltam homologar as evidências 258 municípios. São todos rede, vinculados ao Estado. Então, eu peço a ajuda de vocês para polinizarem essa informação, para que a gente torne reto e todos verdinhos na cor do esperançar vivo. E o que é importante é que as gestões municipais da educação articulem com seus respectivos conselhos municipais de educação para além do alinhamento e a homologação da evidência, porque o currículo não pode ser um documento de gaveta, ele é um organismo vivo dentro da gestão da educação. E que o currículo seja esse organismo também na prática pedagógica. Em pesquisa, há profissionais da educação que desconhecem o próprio currículo, assim como desconhecem a base e assim como ainda desconhecem os seus planos municipais de educação. Então, precisamos acolher para desenvolver a consciência do pertencimento, na garantia da qualidade de ensino. E aí, então, meus bonitos e minhas bonitas, a gente precisa ter isso de forma efetiva para o acompanhamento e implementação desses documentos primordiais ao desenvolvimento da educação no território, que reverbera para o Estado e que reverbera para um espaço maior que é a nossa nação. Vou deixar ali o contato e gratidão por me ouvirem, gratidão à mesa, gratidão ao convite. Espero ter colaborado. Muito obrigada, professor Milton Herrera. Acho que essa parte da homologação dos conselhos é muito importante. Acho que os conselhos municipais precisam realmente ser revigorados e têm um papel muito importante no monitoramento dessa implementação. Agora eu vou passar a palavra, sem mais demora, à professora Cecília, porque nós tivemos números, ações estruturantes, agora nós vamos conhecer a experiência de uma gestora pública que realmente implementou a Base Nacional Comum Curricular no seu estado e, principalmente, ela vai nos falar hoje acerca do ensino médio. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente poder balizar e avaliar a realidade possível do ensino médio desenhado pela reforma e pela Base Nacional Comum Curricular. Professora Cecília, por favor. Obrigada, Marinês. Cumprimento a mesa, meus colegas participantes, a todos vocês. Eu sou a professora Cecília e vou falar dois momentos que eu vivi enquanto gestora, que deu para a gente a oportunidade de falar de políticas públicas. Vou pegar um gancho que eu não ia falar, mas é um gancho de política de Estado ou política de governo, no sentido da gente estar brigando pelo chão da escola, literalmente, mas enquanto gestora de uma rede. Então, eu fui secretária municipal de educação da capital por 8 anos, fui vice-presidente da Undime, num tempo que a Undime e o Concede só sentavam juntos na hora de discutir o fator de ponderação do Fundeb, nós do município puxando para a educação infantil e o Estado puxando para lá. E nós fizemos uma luta muito grande, principalmente depois que eu fiquei 8 anos secretária de Estado de Educação pelo Concede, eu estava do outro lado da mesa. Mas então nós fizemos um trabalho muito grande
e fui presidente do Conselho Nacional, então fizemos um trabalho muito grande com a Undime de pensar no regime de colaboração, que é isso que nós estamos vendo aqui, é município, terceiro setor, é o Estado, são as fundações, trabalhando pelo bem das crianças e pela aprendizagem das crianças, que essa é a função nossa. Então, eu vou voltar um pouquinho, eu vou recortar aqui o jovem de 15 a 17 anos, o papel que ele teve e o papel que a gente tem, enquanto Secretaria de Educação, para tocar a Secretaria de Educação. Bom, avanço do ensino médio, Fundef, para a Fundeb. Então, conseguimos fazer com que também o ensino médio recebesse fundos. Em 2005, 2009, eu estava na Secretaria Municipal de Educação e fiz parte de um grupo do MEC, representando a Undime, para falar da emenda constitucional 59 que o Ministério ia colocar. E participando... Opa, eu passei mais do que um? Então, a gente participou desse movimento, o que fazer com o jovem é obrigado mais, ele não pode deixar de ir na escola, e foi um tempo muito bom. Nós publicamos esse livro, Jovens de 15 a 17 anos, e aí veio a emenda constitucional 59, com a obrigatoriedade em dezembro de 2009, e aí, então, o que fazer com o jovem de 15 a 17? Nós achamos que esse documento ia propor uma política nacional para esse jovem que tem 15 anos ou 16 e está no 5º ano, gente. Ele não vai se adequar. Ou vai para a EJA. Não vai se adequar. Se realmente o professor dá aula contextualizando a vida... E aí eu, como secretária, criei um programa, pedi presença para o Conselho Municipal e criei um programa chamado TRAGE, Travessia do Jovem na Aprendizagem. Enchemos uma escola com mais de 500 pessoas, jovens, só de 15 a 17. Infelizmente, eu saí, o TRAGE desmontou, porque não é política de Estado. Eu não tive a ideia, na época, de fazer uma lei. Fui para o Estado, fiz o AJA, pedi licença para o Conselho Estadual, avanço do jovem na aprendizagem. Ele é obrigado a ir para a escola, gente, mas pensa um menino que é obrigado a ir para a escola de 16, 17 anos, num 5º ano, num 4º ano, não vai. Então, falta de política de Estado atrapalha, de Estado atrapalha demais quem está na ponta e tem que tomar decisão. Eu sempre tomei decisão, tendo o menino como ponto principal. Em 2012, eu saí da Secretaria Municipal de Educação e trabalhei no Tribunal de Contas, publiquei 3 livros lá, relacionando o indicador e tal. E vou pegar 2012. Agora a gente vai entrar realmente na BNCC, no novo ensino médio. O MEC, o Congresso Nacional, fez uma comissão. O Reginaldo Lopes esteve conosco lá no Amazonas, discutindo o ensino médio, fez a legislação. E nessa comissão estava lá Fátima Bezerra, a Dorinha e etc. e tal. E está aqui, ó, fala do ministro de Educação, Aloysio Mercadante, durante a reunião do Conselho em Florianópolis. Mudanças do ensino médio vai ser difícil a aplicação, porque 96% é o Estado que gere, não é a rede, não é o particular. Melhores propostas, redesenho do currículo, formação de professores, aprendizagem de conteúdos por área de conhecimento. Estava lá. Foi feito, então, em 2013, audiências públicas, seminários, apresentados em novembro de 2013 pelos deputados Reginaldo Lopes e Wilson Filho. Então, esse assunto não é um assunto novo. É um assunto que vem incomodando nós que estamos vendo as crianças saírem da escola, abandonando, reprovando por uma disciplina e vai de novo, né? Então, está lá, ó. A PL de 2013 dizia elevação da carga horária, organização curricular em 4 áreas de conhecimento, 5 opções formativas, colocando, então, aí o trabalho do ensino profissionalizante. Estava lá na PL.
Bom, ao mesmo tempo, né, vários fóruns de discussão. Em 2012, 13 e 14, que eu estava no Tribunal de Contas, o TCU, Tribunal de Contas da União, fez uma auditoria compartilhada com os tribunais de contas dos estados, para ver o que estava acontecendo, que o investimento do Fundeb estava indo, mas não tinha retorno. Não tendo retorno, e, por acaso, eu participei dessa pesquisa ainda como pessoa que estava dentro do Tribunal de Contas. E o investimento muito alto e os resultados super ruins. Foi isso que o Tribunal de Contas verificou no final e mandou para o ministro, e etc. Aí essa parte ficou por conta do TCU. Em 2014, nós mesmos discutimos, né, a estratégia lá de renovar o ensino médio e de implantação gradativa das escolas em tempo integral. Mais uma vez está aí, ó, renovação do ensino médio. Então, a sociedade estava pedindo isso. Então, em 2015. 2015, eu virei secretária de Estado de Educação. E aí, como qualquer professor, eu fui conhecer a minha rede. Que rede que era essa? E eu fiz um levantamento no meu segundo mês, em fevereiro de 2015, de abandono e reprovação da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. E o abandono mais a reaprovação em 2014 foi de 25%. 25% é um quarto do orçamento. Pegar as escolas, é como se eu tenho 100 escolas, 25 escolas não serviram para nada. Isso entra em investimento, na autoestima do aluno, entra em tudo. Se você for estudar, entra em tudo. Então, aqui está a primeira série, reprovação e abandono de 39%, o segundo de 26% e o terceiro de 18,2%. Esse era o dado que a gente tinha no final de 2014. E aí, então, peguei todos esses dados. O que a gente ia fazer? Vocês sabem que quando a gente pega a Secretaria de Educação, um órgão público, a gente é bem criticada, né? Lá vem um pano novo, remendar a calça velha, essas coisas todas. Mas eu fiz uma teia da educação, eu mesma, secretária, montei uma fala e falei com todos os 22 mil funcionários da rede estadual de ensino. Fiz 22 reuniões com 1.000 pessoas em cada uma, no pátio da escola mesmo. Eu fiz as palestras de manhã, mostrando o dado e perguntando, gente, o que nós vamos fazer? Eu não sozinho não vou fazer nada, não vou botar uma lei. Eu sempre trabalhei de baixo para cima. E aí escutei de tudo. Alguém fala, professora, aqui em Paranaíba vão todo mundo de preto. Aí eu botei um pretinho também, fui fazer a fala. Ai, professora, tem cartaz, não tem importância. A senhora vai dar microfone? Vou, dei o microfone. E isso fez com que eu pudesse levantar, durante o ano de 2015, o que eu tinha que fazer. E quando eu vi o abandono e a reprovação, eu chamei uma pessoa que me ajuda muito, que tem uma cabeça maravilhosa, que é o professor Pedro Demo. E ele foi lá me ajudar. Falei, Pedro, eu não sei o que vou fazer com isso, o que está acontecendo com o ensino médio, né? Então, ele me ajudou numa formação. Pegamos uma escola nas Moreninhas, uma escola grande, para fazer o ensino médio diferenciado. Então, o que eu vou falar aqui do ensino médio, eu quero dizer que nós começamos em 2016. Aliás, começamos em 2015, quando selecionamos a escola, chamamos a comunidade, chamamos os pais. Eu tinha que ser, quem não podia fazer tempo integral, porque fiz ensino médio por área de conhecimento e tempo integral. Achei que fosse ter sei lá. Começamos a estudar em 2015, com os professores da escola. Eu, diretor da escola, com a aceitação deles. Então, escolhemos uma escola piloto, era de tempo parcial para tempo integral. A equipe da secretaria e da escola, gente, sem informação e sem estudo, não adianta a gente falar que vai salvar a educação, que não vai. Eu falo, você quer ser diretor? Tem que estudar.
Então, nessa escola, os professores começaram a fazer os seus artigos sob a orientação do Pedro Demo, e eu sei como ele é exigente, uns amam, outros não amam, mas o primeiro texto que eu fiz muitos anos atrás era incipiente. Falei, nossa, você não vai falar inodoro, incolor? Mas ele exige que a gente escreva, que é o que o nosso professor não faz. Então, a equipe da escola começou a escrever um plano de trabalho para 2016. E em 2016, bom, eu coloco aqui sempre um pouquinho nacionalmente, né? Nessa época aqui, o CONSED já estava fazendo reuniões sobre a BNCC. A primeira reunião foi em Amazonas, eu fui, nós já estávamos discutindo a BNCC, a nova base. E em 2016, a gente realmente começou uma escola totalmente diferente, com um horário que não era de 50 minutos, por área de conhecimento, convencimento dos pais da importância dele ficar o tempo integral, quer dizer, ele quer o parcial para trabalhar, mas o integral dá muito mais base para ele, porque ele sai muito melhor. E então nós divulgamos, né, as propostas para os pais, porque os pais têm que entender da importância de estar na escola, o menino, e não na rua. Vocês sabem que Mato Grosso do Sul, Campo Grande, é rota de droga, e etc. e tal. E reordenamos, né? Quer dizer, os alunos que estavam no fundamental dessa escola, juntamos as outras escolas, fizemos um estudo e assim foi. A organização do trabalho por área de conhecimento. Essa escola já começou a trabalhar em 2016 da maneira que a BNCC está posta. Então, os professores, no horário de planejamento, e procuramos deixar professor só numa escola, que a escola era grande, os professores trabalham juntos, que foi o que eu fiz, sabe, quando eu fiz o currículo, Alice. Quando nós fomos fazer o currículo, vou dar uma aspas aqui. O currículo, para ser escrito em Mato Grosso do Sul, primeiro que a gente juntou as redes municipais, eu usei muito a Undime, porque eu defendi, o sindicato das escolas privadas que tinham ensino médio, e nós passamos 8 meses chamando alguns professores do Estado, alguns do município, do sindicato das escolas privadas, e eles ficaram 8 meses sentados. Filosofia, sociologia, história e geografia para fazer o currículo. Porque isso é a dificuldade. Nós não temos dificuldade? Como que eu vou fazer isso? E a gente conseguiu fazer um currículo integrado feito por eles. Então, deu um espaço. E essa escola, antes do currículo, ela já estava trabalhando dessa maneira. E o planejamento docente, né, os objetivos, as competências, habilidades, principalmente, gente, a metodologia, o processo de aprender é um processo que a gente não sabe muito bem. Nós estamos estudando a neurociência, conexões, significados, e trabalhamos ali com projetos de bastante artigo para os meninos escreverem. Tem vários depoimentos que, quando eles foram ver o portfólio no final do curso, o portfólio estava enorme. Nossa, mas eu não escrevia nada, agora eu escrevo. Então, essa escola, esse planejamento coletivo, segunda-feira era a área de ciências biológicas, terça-feira matemática, quarta-feira não sei o quê, e na sexta-feira, o planejamento posto por área de conhecimento, né? A habilidade é comum para todos, porém o objeto de conhecimento ele é diferenciado. Isso para a gente é muito importante. Eu brinquei, alguém já me escutou falando assim, ó, eu sou professora de biologia, eu vou dar a fotossíntese. Eu vou explicar que é o C, que vai fazer o carboidrato, mas aquilo ali é uma reação química. C6H2O3, quem que lembra da fórmula, que eu nunca mais dei aula depois. Mas a química tinha que estar aqui. Mas o professor de química não está dando esse assunto. Mas o professor de física tem que estar aqui, porque é a luz solar que incide e movimenta os elétrons. Então, cada um de nós, química, física, biologia, que a gente também colocou junto, tem que pensar que o menino não é compartimentado. Ele não pensa, mas eu não sei física, eu não sei mesmo.
Mas quando eu ensino a biologia, eu tenho que saber um pouquinho de reação química e o que a luz incide nos átomos, o que acontece nessa reação toda. Então, qual foi o trabalho? Qual é o trabalho nosso? O maior trabalho é o planejamento. É sentar os professores e planejarem juntos. E nós falamos disso há quantos anos? A gente está ficando... Né? Eu tenho 52 anos de carreira aí, só na educação. Professora, diretora, coordenadora, movimento social e tudo mais, sindicato, etc. e tal. Então, esse planejamento feito em serviço, porque também nós somos um tempo que eram 44 horas por semana sem planejamento, depois 40. A gente não recebia para planejar. Agora nós temos tempo para planejar. A escola tem que ter um bom gestor e usar disso, entender do que é a essência de uma aula biologia, química e física, mas pensada em conjunto, para o menino pensar integralmente nessa ação que é a fotossíntese, que sem planta nós não vivemos. Mas eu posso juntar tudo e fazer o trabalho, né? E aí nós tínhamos a formação direto feita pela secretaria e pelos professores. Eles começaram também a fazer formação para preparar outras escolas para 2017. Isso foi maravilhoso. Então, uma prática, o domínio do processo de geração de conhecimento científico é o que o Pedro Demo bate bastante, que nós podemos produzir o nosso conhecimento. O professor aí, nesse caso, ele é o orientador mesmo. Ele não é o dono do saber. Ele está orientando. O aluno faz a pergunta, ele devolve outra pergunta para ele achar o caminho do conhecimento. A gente sempre fala que nós não aprendemos de fora para dentro, que é de dentro para fora. Mas o que eu faço para esse de dentro para fora sair? Provoco, questiono. Eu vejo a meninada jogando e não tem receita para jogar. Eles vão fazendo e descobrindo. A mente humana, trabalhamos um pouco com a neurociência, com as competências socioemocionais já em 2016. Porque também tive muita ajuda de parceiros, né? A gente estava com um surto de suicídio no Mato Grosso do Sul, e aí, em 2017, eu vi uma palestra da Viviane Sena, e falei, mas eu acho que não pode, não existe maneira de ensinar a ter empatia, a escutar. Ela falou, tem sim. Eu falei, então eu quero aprender. E nós fizemos uma formação com os professores. Na pandemia, a gente fez uma formação maravilhosa. Então, eu fui formada num tempo que nós trabalhávamos apenas com o conhecer e fazer. E, de 2016 para cá, vou dizer que é bem pouco tempo para mim, eu usei Delores no meu mestrado. Mas eu usei para escrever, mas eu não usei para viver. Conhecer, fazer, ser e conviver. Ainda mais numa escola de tempo integral, gente. Ele convive o tempo todo ali com os meninos. Então, nós começamos a estudar. E eu aprendi muito com muita gente nesse tempo todo dessas competências socioemocionais, né? Porque fui ver uma palestra de uma outra pessoa que os países desenvolvidos trabalham os 4 pilares. E o Brasil trabalha 2. Conhecer, fazer, conhecer, fazer. Então, essa escola ela foi sendo... e o CONSERJ nos dá muita possibilidade de estudar, de ver palestras, de trocar com os parceiros. A gente foi aprendendo. Toronto, que nós somos, né, Alice? Ver o ensino médio com escolha do aluno, que coisa maravilhosa. A gente trouxe para o Brasil, mas no Brasil a gente... às vezes o CONSERJ e a Undime valem muito, que a gente não consegue ter uma parceria. Aquilo que você colocou dos ministros nesse tempo todo, que eu estava lá, você ia falar com o ministro, você ia falar com o outro, você ia falar com o outro. Como é que você faz uma política para o seu estado? E também tinha, nesse tempo integral, a eletiva, que hoje nós estamos chamando a eletiva de, talvez, itinerário formativo. Não existia o itinerário formativo. Podem conviver as duas coisas, mas chamamos de eletiva. Opa! Em 2016, teve a medida provisória, que incorporou as principais ideias lá da PL
6840, de 2013. 2017 virou lei. Os debates nacionais continuaram. No Mato Grosso do Sul, eu estou fazendo esse paralelinho, no Mato Grosso do Sul, nós aumentamos muito o número de escola por área de conhecimento e em tempo integral. E começamos também a trabalhar com as escolas híbridas, porque nem todo município, tem tanta coisa difícil de falar aqui, tem município que tem uma escola só. E eu tenho que oferecer uma escola híbrida, que tenha tempo integral e parcial. E para favorecer o itinerário formativo, nós fizemos um exercício enorme, nós tivemos uma reunião com o ministro Rosselli à época, que a gente mostrou que é possível, com uma escola só, com 3 salas de aula, oferecer 4 itinerários formativos. É uma questão de matemática, de lógica, na hora de você montar o horário. Então, existem muitas coisas para serem debatidas ainda. Em 2018, aprovação do ensino médio, final de 2018. Aí tem a resolução, aumento da carga horária até 2022. E Mato Grosso do Sul continuou ampliando agora, já usando toda a legislação mesmo que tinha. Aqui está aquela escola que eu falei, deixa eu botar num outro gráfico. Vou botar aqui. Aquela escola que reprovava a aprovação 100%, reprovação terminou, abandono terminou. Então, 16, 17, 18, esse aqui foi de 2019, se não me engano, esse dado aqui. Deixa eu ver de quando que foi. Então, tá, de 2012 até 2019, o tanto que mudou a linha de reprovação quanto caiu e de abandono quanto caiu. A matrícula inicialmente cai muito mesmo, depois a matrícula começa a subir. Porque o novo, há um receio do novo, né? É uma escola diferente, é uma escola nova. Bom, e aqui a Alice falou muito já dos desafios que nós vamos ter, que fizemos, né? O maior no começo foi a adequação do transporte escolar, fazer o prefeito entender que ele tem que levar. As coisas acontecem no município. O menino do ensino médio é do município. Não foi uma coisa fácil. Não foi mesmo. Mas nós conseguimos. A elevação, o custo da folha de pagamento, porque aumentou mesmo, eu não aumentei para 1.000 horas. Lá nós aumentamos para o tempo integral. É lógico que você vai ter mais professores, a merenda vai ser maior, a limpeza vai ser maior. Então, foi o desafio do financeiro, de número de funcionários, e às vezes a gente tem que diminuir o vespertino e o noturno, o tempo para ir embora, ou de manhã para de tarde. Né? O currículo foi por área de disciplina, carga horária para cumprir da BNCC, a construção de itinerário formativo. Quero falar um pouquinho sobre isso, e a formação continuada dos professores. Isso aqui, para mim, a formação nossa de professor é a mais difícil que nós temos como desafio. Não adianta botar um currículo por área, mesmo que na matriz curricular eu tenha todas as disciplinas, se eu não sentar por área, vai ficar do mesmo jeito. Do mesmo jeito, e isso não pode acontecer. Bom, os itinerários formativos também foram bem complicados para nós escrevermos. É que a gente acabou usando da pandemia e chamando algumas pessoas para que nós pudéssemos escrever alguns itinerários formativos, me espelhando um pouquinho, Alice, do que eu vi em Toronto, né? Porque lá é maravilhoso. Você está dando aula de física, que é bicicleta, energia mecânica, transformando energia não sei das quantas, rodando um liquidificador e fazendo suco. Olha quantas disciplinas no mesmo projeto. Né? Eu fiquei assim, no dia que eu fui naquela sala, o menino tinha professor de física, tinha professor não sei do que lá, fazendo uma substância no liquidificador. Foi ensinando a energia mecânica se transformar em energia elétrica.
Então, tem significado para o menino. Aqui eu estou falando um pouquinho dos desafios que eu tive, que eu comecei antes do Brasil. Desafios. O primeiro é que eu tenho 18 municípios, dos 79, que tem uma única escola. Como que eu ofereço? Foi um desafio. A escrita dos itinerários, a gente fez a escrita dos itinerários. Vou mostrar rapidamente para vocês, mas eu vou deixar um exemplo. Sem, na verdade, orientações nacionais. Nós ficamos sem orientação nacional. Na época da pandemia, por exemplo, Undime e Concede se uniram para tomar atitudes. Porque mudava ministro, sem orientação nenhuma. E a gente, quando não tem, a gente tem que fazer. Eu digo para os professores, você quer ser diretor, professor? Você vai dar conta de ousar pelo estudante? Não de ousar pelo colega, é pelo estudante. E se você assume uma secretaria, você tem que se virar pelo estudante. Eu fiz teia da educação todos os anos. Nos 22 reuniões, todos os anos, para escutar. E aí, bom, eu vou passar isso muito rápido. Esses foram os exercícios de distribuição de carga horária, de tempo integral, de tempo parcial, toda a estrutura, né, do núcleo criador, da parte diversificada, da trajetória 1 e 2. A primeira opção nossa foi trajetória 1 e 2 juntas, linguagem, matemática e ciência da natureza e humanas, que foi o primeiro ano que nós ousamos a fazer. Bom, aí tudo que é envolvido, nós estudamos e escrevemos. E também, em 2020, foi a pandemia, né? Em 2020, nós começamos a estudar para escrever os itinerários formativos, que tem que ser um aprofundamento da área, porque senão o conteúdo ficou para trás. Tem que ser da matemática para além das aulas normais, da química para além. E nós fizemos a mesma coisa, nós colocamos os professores para pensar. Então, aqui eu trago uma estrutura de como está organizado, qual o eixo estruturante, quais as fontes de material de apoio, quais as informações. Eu tenho que virar para cá. E eu vou explicar, esse caderno aqui, ele tem muitas sugestões de itinerário formativo. Eu era secretária ainda de educação quando eu levei para o Concede, entreguei um pendrive para cada secretário, mandei para a Maria Helena de como a gente tinha construído. Que o MEC, naquele momento, não nos escutava. Né? Quando eu fiz o traje, em 2009 e 2010, eu levei para o MEC. Eu propus, mas o MEC... Tive vontade de levar a proposta de Toronto, mas não foi. Então, eu vou colocar aqui uma unidade, tá? Genética, possibilidades e limites. E também foi criticado em alguns lugares, mas vocês fizeram para entregar pronto para o professor? Vocês quem? Quem faz? São os professores. Às vezes estão na sala de aula, às vezes eles estão na Secretaria de Educação, eles são professores. Né? Bom, aí esse documento aparece, apresentação, a unidade aborda questões biológicas, de ética, sociais, envolve a questão ética e racial e vai embora. Aí vem as competências. Nessa unidade de 40 horas, quais as competências que serão desenvolvidas? Está lá, estudadinho. Quais são os objetivos? Ciência da natureza para reconhecer e analisar de forma crítica os processos que abordam. E aí vem tudo que a gente vai desenvolver de aprofundamento. Aí vem a carga horária, os eixos estruturantes, aqui seria então a investigação científica e a mediação, até o perfil do professor, porque não tem professor para possibilidades genéticas. Qual seria o perfil que o diretor vai escolher? Aí tem o perfil e tem os recursos. O documento também tem
os eixos estruturantes, as habilidades que vão ser desenvolvidas, que são tiradas da BNCC, os objetos de conhecimento, biologia molecular, DNA, RNA, mapeamento genético, biotecnologia, manipulação genética, edição genética, DNA recombinando com não sei o quê, riscos e benefícios da manipulação genética e bioética. Eu dou biologia, e na verdade, isso aqui são temas de hoje, né? Sugestões didáticas, de novo, eugenia, aborto, discriminação étnico-racial e etc. e tal. Sugestões didáticas, fontes e avaliação, e aí vem 2020, 16, 17, 18, 19, foram 4 anos, num ensino médio por área de conhecimento, e esse material, a escola, né? É lógico que a escola não vai oferecer, como você falou, né, Marisa, um monte de itinerário formativo, mas ele pode fazer itinerários formativos e, se a cidade é grande, eu vou me especializar aqui na área de humanas. O aluno pode fazer o ensino médio numa escola e quinta e sexta-feira as aulas ele vai para outra escola fazer. Existem possibilidades, muitas possibilidades. Então, o que eu acho? A Alice já trouxe para a gente que tem que ter uma discussão nacional, sim, nós temos um monte de dificuldade, mas se a gente não tiver a formação continuada, com pessoas que entendam e que possam pegar o currículo, que o currículo tem que ser escrito pelas pessoas formadas das suas disciplinas. Não existe eu sentar, vem um currículo para mim, vai um para você é da sociologia, da filosofia, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, então, precisa de insumo do governo federal, porque tem o tempo integral, precisa disso. Precisa a formação dos diretores, os diretores têm que entender o que é isso. Formação de professores com foco na área de conhecimento. O protagonismo do estudante, que todo mundo criticou muito, foi algo que, felizmente, em 17 eu estudei. Esse jovem, quando voltou pós-pandemia, ou durante a pandemia, por acaso eu estava na secretaria, o Ministério Público mandava eu voltar à aula. A Defensoria Pública queria que as crianças ficassem em casa. E vem ação em cima da gente. E agora? Né? Aí eu fiz as 20 instituições de controle que nos controlam, Ministério, TCE, TCU, e fiz o documento junto. Mas acho que a gente precisa rever e pensar na avaliação. 2 escolas iam começar a fazer esse ano, mas eu deixei de ser secretária. Se nós fazemos o planejamento, habilidade X, tá? Filosofia trabalha esse objeto, sociologia esse objeto de conhecimento, história esse objeto, geografia esse objeto. A habilidade a ser desenvolvida é a mesma. Então, a avaliação tem que ser única. Senão, nós estamos mentindo que nós estamos com um novo ensino médio, que é por área de conhecimento. A avaliação, nós já começamos a estudar, ela tem que ser por área de conhecimento, porque a habilidade que o menino vai desenvolver é uma para as 4 disciplinas. E é isso aí. Muito obrigada. Falei depressa. Muito correndo, né? Nós estamos aqui para responder algumas perguntas ou sugestões ou críticas. Cecília, não vai dar tempo. Eu lamento profundamente, porque essa é a hora mais rica da manhã, mas já vieram me avisar aqui, puxar minha orelha, que eu tenho que terminar 11h30, em função de dar a vocês um período de almoço, porque à tarde nós temos que começar no horário. Mas eu acho que... Não, senhora, de jeito nenhum. Acho que nós tivemos uma boa apresentação, né, nessa manhã, em princípio, para a gente compreender como é que está a implantação. Acho que a Alice foi extremamente feliz nessa apresentação. Acho que o professor Humberto nos mostrou a necessidade dos conselhos atuarem na regulação desta implantação. Eu acho que são documentos, são movimentos estruturantes, e a Cecília nos mostra que é possível, que é real, e que temos que ter muita cautela quando a gente fala que vai revogar a reforma ou que vai antecipadamente analisar ou fazer uma reforma da Base Nacional Comum Curricular, que infelizmente com a pandemia retardou
o início da sua implantação. Então, eu quero agradecer a todos. Acho que esse é um tema que nos empolga. Há muito tempo que o Brasil precisava de ter uma referência comum nos nossos currículos da educação básica, e eu espero que a gente continue respeitando um movimento que foi de toda a sociedade e que começa muito antes, na verdade, começa muito antes, por iniciativa do Congresso Nacional, do que a discussão formal que o Ministério da Educação fez. Então, olha, bom dia, muito obrigada. Ali no canto, né, eu já fiz as contas, aquela moça ali que me atormenta o tempo inteiro, faça favor de vir correndo aqui pegar um exemplar do anuário que acabou de ser lançado pela Abre Livros, gente, e que faz essa conexão bonita dos 10 anos da base com o Programa Nacional do Livro Didático. Infelizmente, eu não tenho uma para cada um, mas vocês podem disputar ali na unha, certo? Ali na ponta. Está no site já, porque foi lançado oficialmente antes de ontem, né? Então, está lá.